Então vamos falar sobre canônico. O que é canônico? Canônico é algo que está dentro do cânon. É canônico. Os nossos livros que nós consideramos canônicos são os 66, que nós lemos na nossa casa, lemos na nossa igreja, baseamos a nossa fé, estudamos nas nossas escolas dominicais, é de onde vem a nossa teologia. É canônico, porque está dentro do cânon. E o que é canosidade? O que é a canosidade? Vitor, você pode me ajudar, querido? Sim. Deixa alguns copos com água aqui em cima. Pois não. Tiago 3,15. Leia para nós, por favor. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Animal, né? Algumas versões ao invés de animal para canal, mas tudo bem, tá bom. Então, a sabedoria, qualquer ensino que não estiver dentro do cânon, não estiver nesses nossos 66 livros, pode ser que seja humana, coisa da cabeça do homem, mas pode ser também diabólica. Então tem que tomar cuidado. Tudo bem? Pois bem, canônico é aquilo que está dentro do cânon. Está dentro do cânon, é canônico. Os nossos 66 livros são canônicos. Agora a gente tem que concentrar a nossa atenção nessa palavra aqui, ó, canosidade. Diga, canosidade. Canosidade. Diga, critério. Critério de canosidade. Critério de canosidade. Mais uma vez, critério de canosidade. Critério de canosidade. O critério de canosidade são as regras que foram aplicadas para que os livros fossem aceitos na Bíblia. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela está acima da igreja. Amém? Nós não podemos pensar igual os católicos que a igreja é mais importante que a Bíblia. Esse é um pensamento errado. Tá? A palavra de Deus é mais importante que a igreja. Porém, a igreja estudou a palavra de Deus e organizou como ela está organizada. Organizou o cânon. Perceba que o cânon, a relação, a lista de livros, não está na ordem que foi escrita. Está na ordem em que a igreja colocou. A igreja estudou e colocou em ordem. O que isso tem a ver com o critério de canosidade? Haviam outros livros, e aí veja que eu estou dando uma explicação geral. A explicação específica vocês terão que ler a apostila, tá bom? Porque se eu for dar a explicação específica, nós vamos fazer um curso básico em 5 anos. Não pode, a gente tem que fazer em 2, 2,5 no máximo, tá bom? Então vocês terão que ler os detalhes disso na apostila. A igreja, haviam outros livros, e a igreja, para escolher quais os livros ficariam na Bíblia, ela usou o chamado critério de canosidade. Tudo bem?
Então vamos falar de critério de canonicidade no que diz respeito ao cânon do Antigo Testamento. Tudo bem? Como é que foram escolhidos os quantos livros? 39. Mais alto. 39. 39 livros do Antigo Testamento. Quais foram os critérios de canonicidade aplicados? Quais foram os critérios de canonicidade aplicados? Pois bem, estamos falando de como a igreja escolheu, não como os judeus escolheram. Tá? Nós não estamos falando de judaísmo, estamos falando de cristianismo. Então, como é que a igreja escolheu? Foi feito o seguinte: quem entende de Antigo Testamento, quem domina o Antigo Testamento, é o povo judeu. Eu estou passando para vocês o tipo de pensamento que foi usado para escolher os livros, tudo bem? Então imagine que nós estamos escolhendo os livros agora. Nós somos os encarregados de escolher os livros. Quais os critérios foram usados? Primeiro, tinha que ter sido aceito pelo povo judeu e pelas autoridades judaicas. Tá? Se o povo judeu, as autoridades judaicas não aceitaram, nós também não vamos aceitar. Tudo bem? Então, quais os livros que o povo judaico aceitou? E as autoridades judaicas, autoridades religiosas judaicas, também aceitaram? Esses 66 que nós temos. Tudo bem? É bem verdade. Gente, quando não entenderem, por favor, me parem. Tá bom? Professor, para aí que aí não deu. 66. São os mesmos 66, são os mesmos livros que os judeus aceitaram, o povo judeu e as autoridades judaicas. É bem verdade que depois vocês vão entender que para eles não são 66, para eles são 24. Mas o conteúdo é o mesmo. Por que para nós é 66 e para eles é 24? Porque alguns foram unificados. Mas isso eu não vou ensinar agora, porque senão vai acumular informação. Tá bom? Mas o conteúdo é o mesmo. Para vocês terem uma ideia, Primeiro e Segundo Reis é um livro só, já diminuiu um. Primeiro e Segundo Crônicas é um livro só, já diminuiu mais um. Então foi diminuindo, ficou 24. Perdão, estou fazendo errado, né? É 39. 39 livros nós temos. São o mesmo conteúdo que os judeus, o povo judeu e as autoridades judaicas aceitam como canônicos, como parte das escrituras. Mas só que eles unificaram alguns. Deixa eu explicar esse negócio direito. Não foi eles que unificaram, foi nós que desmembramos. Tá bom? Melhorou. Porque o negócio é deles. Nós foi que mexemos, entendeu? Não tem que explicar direitinho. Eles tinham 24 livros. Nós, quando nos apropriamos, quando cremos nesses 24 livros, nós desmembramos e ficou 39. Tudo bem? Existe um critério para essa divisão de nós, né, não judeus? Existiu. Só que, irmão Edivaldo, eu ainda não posso entrar nesses detalhes agora. Tem que primeiro falar sobre
nosso critério para depois falar sobre a divisão. Por que que nós dividimos? Tudo bem? Mas teve um critério, não foi ao bel prazer, não. Então, falando do cânon do Antigo Testamento, 24 livros, nós desmembramos, ficou 39. Mas o conteúdo é o mesmo. O que tem no Antigo, na Bíblia deles, também tem na nossa. Tudo bem? Só a divisão que é diferente. Então, o primeiro critério tinha que ter sido aceito pelos judeus e pelo povo e pelas autoridades judaicas. Segundo critério, tinha que ser escrito em hebraico. É bem verdade que tem algumas palavras em aramaico, né? Algumas palavras em aramaico, algumas palavras em persa, mas como a maioria é em hebraico, a gente diz escrito em hebraico. Tudo bem? Então, primeiro, tinha que ser aceito pelas autoridades judaicas. Segundo, tinha que ser escrito em hebraico. A Bíblia, na aula passada, foi falado mais ou menos sobre isso aí, né? Independente da nacionalidade de quem escreveu a Bíblia foi escrita em hebraico, não foi escrito? Ou tinha partes que não eram em hebraico? Então, Primeiro que nós não entendemos o que você falou agora, tinha partes que era em aramaico, mas tinha, fora essas tradicionais, tinha uma, por exemplo, o senhor usou até se fosse hoje seria em inglês, né, que abrangeria. Respira fundo e conta até 3. 1, 2, 3. Aleluia. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar: não teve pessoa no Antigo Testamento de outra nacionalidade que escreveu. Todos que escreveram eram judeus. O que acontece é que os judeus, em algum momento, registraram coisas que foram escritas por outros. Por exemplo, Nabucodonosor não era judeu. Então, a carta que Nabucodonosor escreveu, que foi incorporada por Daniel, ela foi incorporada no idioma de Nabucodonosor, porque foi ele que escreveu. Quando o rei da Pérsia escreve, foi escrito no idioma dos persas e foi incorporado na Bíblia. Mas os responsáveis pelo Antigo Testamento, todos eles são, vamos usar a palavra israelitas, hebreus. Depois eu vou explicar para vocês por quê, porque senão vira uma mistureba. E teologia não é para misturar, teologia é para classificar as coisas, para ensinar tudo direitinho. Tá bom? Então vamos dizer que eles todos eram hebreus ou israelitas. Não usa a palavra judeu, não. Certo. Por que não deve usar a palavra judeu? Porque quando você usa a palavra judeu, só existe judeu depois da divisão do reino. Antes da divisão do reino não existe judeu. É todo mundo hebreu ou israelita. Então, quem escreveu a Bíblia, na época que ela foi escrita, foram os hebreus que escreveram o Antigo Testamento, registraram a história deles, da experiência deles com Deus, e aí, como eles tiveram contato com alguns outros povos, acaba aparecendo um rei babilônico escrevendo uma carta, o rei da Pérsia escrevendo uma carta, e aí aqueles trechos ali, eles estão na língua daquela pessoa, porque foi ela que escreveu. Tudo bem? Mas não imaginem uma pessoa de uma outra nação escrevendo, não. Tá bom? Não imagine. Essa questão do estar escrito, que foi aceito no caso, na língua da pessoa que escreveu, tem algum critério? Tem critério. Muito boa essa pergunta, tem critério. Só aguarda um pouquinho durante o que eu vou falar, isso vai ser respondido. Tá bom? Tem critério sim. Quem vai perguntar? Estou escutando gente falando aí.
Vai lá, faça a pergunta. Eu estava perguntando da água. Da água? O que tem a água? Tá acabando, né? Tá acabando? Ah, nada, tem bastante água aqui ainda. Aprendam o seguinte, é sempre bom saber que tem alguém cuidando de você. Aprendam isso. Tem gente preocupada com a água, tem alguém cuidando de mim. Muito bom ter alguém cuidando da gente. Então, minha gente, ó, vamos lá. Critério de caducidade é o nosso assunto. Primeiro critério, tem que ter sido aceita pelas autoridades judaicas e pelo povo judeu. Segundo critério, tem que ter sido escrito em hebraico. Por que tem que ter sido escrito em hebraico? Porque existe um período chamado período interbíblico, que é o período entre o Antigo Testamento e o Novo. Lembra que as nossas Bíblias antigas tinham 4 páginas em branco? Eles deixavam aquelas 4 páginas em branco para simbolizar os 400 anos do período interbíblico, que é o período quando terminou o Antigo Testamento e começou o Novo. Ficou 400 anos. Eles diziam, a teologia antiga, eu não gosto muito desse negócio, mas os antigos diziam que foi 400 anos que Deus ficou sem falar. Eu acho difícil Deus ter ficado 400 anos sem falar. Mas vamos acompanhar o pensamento dos antigos e depois eu explico o meu. Então, aquelas 4 páginas simbolizavam que Deus ficou 400 anos sem falar. Então, para um livro ser aceito, ele não pode ter sido escrito nesse período. Os hebreus não aceitam. Porque nesse período foram escritos alguns livros em grego, influenciados pela cultura grega. E aí o judeu diz, não, isso aí Deus não falou isso com nós não, Deus não conversou com a gente em grego não. Eles não aceitam, mas nem amarrado. Eles até estudam, até conhecem, mas não aceitam como uma regra de fé deles, que são chamados apócrifos. Eles não aceitam. Se eles não aceitam, por que nós vamos aceitar? Entende? O segundo critério. Primeiro, tem que ter sido aceito pelas autoridades. Segundo, que fica amarrado no primeiro. Tem que ter sido escrito em grego, senão eles não aceitam e nós também não. Tudo bem? Então esses são os 2 critérios de caducidade do Antigo Testamento. Tá bom? Como é que escolheram esses 39 livros então? Primeiro, tem que ter sido aceito pelas autoridades judaicas. Segundo, que está ligado ao primeiro, tem que ter sido escrito em hebraico. Terceiro, não pode ter sido escrito durante o período interbíblico. Eles não aceitam, e nós também não. Como é que eu vou fazer para entender isso melhor? Leia a apostila devagar, com cuidado. Se quiser perguntar agora, aproveite, que nós estamos falando sobre o cânon do Antigo Testamento. Já nós vamos falar sobre o cânon do Novo. Então, no caso que o senhor está tentando nos passar, que esses 400 anos que ficaram sem eles aceitar nada que foi escrito, é porque realmente eles não ouviram nada da parte de Deus. Então, aí boa é essa pergunta, que me fez eu lembrar do que eu havia prometido. Eu havia dito que eu ia explicar para vocês a minha diferença do pensamento da teologia mais antiga. A teologia mais antiga dizia que nesses 400 anos Deus não falou nada. Eu tenho dificuldades para aceitar um Deus mudo durante 400 anos. O que eu aceito é que Deus não autorizou escrita. Não houve escrita inspirada durante esses 400 anos. Mas Deus falou. Através de quem que Deus falou durante esses 400 anos? Através de vários homens.
Porque se Deus deixar de falar, a coisa bagunça. Porque Deus fala de várias maneiras. E Ele fala também com o ímpio. O ímpio é que não dá ouvido, mas que Ele fala, Ele fala. Ele fala. Você vai conversar com o ímpio aí e fala, rapaz, eu ia fazer tal coisa, mas eu achei melhor não fazer. Nem sempre é a consciência dele, não. Tem vezes que é o próprio Deus que impede ele de fazer determinadas bobagens. Então eu tenho dificuldade de crer em um Deus mudo durante 400 anos. Para mim, e tem outros teólogos que concordam comigo, Deus falou através de vários homens, só não autorizou a escrita. Por exemplo, o 1º e 2º Macabeus. A Bíblia Católica tem 1º e 2º Macabeus. Eu acredito que Deus falou com a humanidade através dos Macabeus. Falou com o povo dele, com o povo judeu, através dos Macabeus. Falou. Ele só não mandou pôr na Bíblia, mas falou. Então, tanto falou que tem coisas que você tem coisas da teologia que você só aprende lendo 1º e 2º Macabeus. Se você não lê, você não aprende. Ou você tem que aprender 1º e 2º Macabeus, ou você tem que sentar no banco da faculdade de História e aprender lá na faculdade. Agora, o que não serve é para a nossa regra de fé. E depois que eu responder a pergunta dele, eu vou procurar explicar por que não serve para a nossa regra de fé. Gente, está muito difícil? Se estiver muito difícil, os irmãos me avisem, tá bom? Não fica olhando para mim com carinha de quem está entendendo tudo e vai embora sem ter aprendido nada, não. Porque depois quem vai se arrebentar vai ser eu. Pastor João, tem Já eu explico o que eu vou tem ver. diferença dos livros Apócrifos. Fala comigo que é difícil mesmo. Fala apócrifos. Apócrifos. Ainda bem que eu não fiz igual a minha mãe. Minha mãe, ela só não sei falar crucifixo. Falando certo, ela não sei falar crucifixo. Mas eu vou falar para ela, mãe, falando certo. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: tem diferença dos livros apócrifos, obra secreta, para o livro canônico? Era isso? Calma aí. Porque, por exemplo, Deus falou através dos Macabeus, lá, do 1º Macabeus e 2º Macabeus, certo? Certo. Ele é considerado um livro apócrifos. Isso. Apócrifo, certo? Mas pode ser considerado como um livro que teve a inspiração de Deus? Não. Deixa eu te explicar isso. Não vamos alongar antes de responder essa, porque aí vai ficar mais complicado. Deixa eu explicar. É o seguinte, Deus sempre orientou. Uma coisa é uma orientação e outra coisa é uma regra de fé. Orientação é algo para aquele momento. Regra de fé vai te levar para a vida eterna. Então, os livros apócrifos, eles não têm valor para a vida eterna. Eles têm valor como orientação histórica. Eles não são regra de fé. Não são regra de fé. Essa é a diferença. Então, a inspiração do livro canônico, ele garante a nossa passagem para a vida eterna. E do apócrifo, não. Do apócrifo é só uma orientação histórica. Tanto é que existem coisas nos livros apócrifos que você não pode acreditar naquilo. Por exemplo, eles pegaram Macabeus e dos livros dos Macabeus, uma certa passagem do livro dos Macabeus, eles criaram o purgatório. A gente pode acreditar em purgatório? E por que aconteceu esse erro? Porque o registro tem valor somente histórico, não tem valor espiritual, não é doutrina, não é regra de fé. A gente precisa saber que quando a gente está falando de inspiração bíblica, nós não estamos falando da inspiração para compor um samba e nem para compor um hino evangélico, que é uma inspiração só para as Sagradas Escrituras, só para nos conduzir à vida eterna. Entendeu a diferença? Entenderam, meus queridos, a diferença?
Sim? Sim. Olha para mim, deixa eu ver. Sim. Então tá. Esse Pois não. esses livros, esse primeiro Macabeu e segundo Macabeu, ele foi escrito na linguagem dos Macabeus ou foi escrito em hebraico? Então, é que Macabeus não tem outra linguagem, tá? Macabeus não é um outro povo. A palavra Macabeus vem de um apelido de uma determinada família. Depois vocês vão aprender isso também, tá? A palavra Macabeus significa martelo. Martelo. Então não é um nome de um outro povo. Eles eram também judeus. Só que naquela época a cultura grega era muito forte, então os livros foram escritos em grego. E o judeu lá da raiz não aceita, fala, isso aí não está na nossa língua, isso aí não foi Deus que falou, isso aí tem erro. Se eles não aceitam, e eles são quem entende do negócio, por que nós vamos aceitar? E eles eram judeus, então, no caso. Eram judeus. Depois nós vamos aprender sobre a história dos Macabeus depois também. Eu vou contar um pedaço, para a gente ter uma noção, e depois nós vamos aprender sobre eles também. Quem foram os Macabeus? Os Macabeus foi o seguinte, gente, não tenta aprender isso tudo de uma vez, é só uma noção, tá bom? Só uma noção. Por que vocês não devem tentar aprender tudo isso de uma vez? Porque vai tumultuar. A gente tem que ter paciência. É igual estudar, é igual crescer. Quando a gente é criança, a gente come comida de criança primeiro, para depois comer comida de adulto, não é isso? A gente aprende primeiro a andar, para depois aprender a correr, não é isso? Quando a criança tenta correr, sem saber andar direito ainda, o que acontece com ela? É a mesma coisa. Então, não fiquem preocupados. Eu vou dando um toque de cada dúvida e vocês vão aprendendo cada coisa aos poucos. Não tente enfiar na cabeça de uma vez. Bom? Não tente enfiar na cabeça de uma vez, não. Isso não é porque vocês não têm capacidade. É porque é errado tentar enfiar tudo na cabeça de uma vez. Vai acontecer com vocês igual acontece comigo quando eu como muito rápido. Dá dor de estômago. E vocês vai dar dor de cabeça se vocês quiserem tentarem enfiar na cabeça tudo de uma vez. Então, o que aconteceu com os Macabeus? Qual que é o problema que está ligado aos Macabeus? Deixa eu sentar um pouquinho. Eu assistia a um programa na televisão Cultura, que falava assim, senta que lá vem a história. Então, senta que lá vem a história. Aconteceu o seguinte, o povo judeu foi para o cativeiro. Certo? Desobedeceu a Deus, foi para o cativeiro. Então, eles ficaram sujeitos a outras nações, não é? Primeiro, eles ficaram sujeitos a Síria, não conta. A Síria foi muito forte, mas não vamos contar a Síria, não, porque só vai servir para complicar. Vamos contar a partir da Babilônia. Depois, sobre a Síria, quando nós formos estudar a história de Israel, vocês aprenderão também sobre a Síria. Então, vamos lá. Eles ficaram dominados pela Babilônia, não foi? Já leram o livro de Daniel? Leiam de novo que vocês vão entender melhor ainda o que eu estou falando. Ficaram sob o domínio da Babilônia, certo? Depois, a Babilônia caiu, veio a Pérsia, não foi? Depois a Pérsia caiu, veio a Grécia, não foi? Se tiver dúvida, confere lá a história lá no livro de Daniel. Primeiro Império Mundial que mandou no povo de Israel, Babilônia. Segundo, Pérsia. Terceiro, Grécia. Quando o grande imperador grego Alexandre morreu, o reino dele foi dividido em quatro. E os sírios, não é assírios, tá? Não tem A, é sírios. Os sírios ficaram dominando, depois que ele morreu, que dividiu em quatro, um dos generais dele era sírio, chamado Seleuco. Seleuco era sírio e ele ficou dominando. Ele, depois os familiares dele, ficaram dominando o povo de Israel. Na hora que Alexandre morreu e foi dividido o reinado de Alexandre, esse Seleuco,
esse rei chamado Seleuco, ficou com a parte de Israel, porque o homem morreu, dividiu em quatro, o homem não tinha herdeiro, dividiu em quatro. Seleuco ficou dominando o povo de Israel. Ocorre que Seleuco, ele era sírio, mas ele adorava os deuses gregos. E ele quis tentar fazer o povo de Israel adorar os deuses gregos na marra. Adorar os deuses gregos na marra. E houve muita guerra, depois vocês vão estudar com detalhes, muita guerra, muita tentativa de fazer o povo judeu adorar os deuses gregos na marra, aquela guerra por causa de religião. É claro que havia também interesses políticos, interesses econômicos envolvidos, né? E o povo e os macabeus se levantaram contra o domínio dos descendentes de Seleuco, chamados Seleucidas, e eles conseguiram vencer os Seleucidas. Primeiro e segundo Macabeus conta essa história de como a família dos Macabeus conseguiu vencer os Seleucidas. Então tem várias, a história é muito bonita, muito bem contada, porém existem coisas ali que para a doutrina não servem. Não servem para a doutrina. Foram orientações históricas. Há erros graves que eles, embora sendo homens de Deus, cometeram. Então o povo judeu, ou hebreu, não aceita esses livros. Por isso que nós também não aceitamos. Para eu dizer para vocês por que a Igreja Católica aceita, aí eu vou esticar muito o assunto, eu preciso deixar para outra aula. Porque nós não aceitamos, mas a Igreja Católica aceita. Tá bom? Então eu não vou falar agora, porque senão vai esticar muito. E a gente precisa dividir o assunto direitinho. Tá? Até aqui tudo bem, então? O critério de canonicidade do Antigo Testamento tem que ser aceito pelas autoridades e pelo povo judeu. Não pode ter sido escrito no período interbíblico. Não pode ter sido escrito em grego. Tudo bem? É por isso que nós cremos nesses 39, porque esses 39 têm essas qualidades que foram exigidas pelos hebreus e que depois a igreja primitiva, quando aceitou, quando se apropriou do Antigo Testamento, usou os mesmos critérios que eles. Tudo bem? Eu posso confiar que vocês vão ler sobre os critérios de canonicidade do Antigo Testamento, para vocês poderem entender melhor? Posso confiar? Vamos lá, gente. Sim? Sim. O irmão José é pescado de quem eu não posso, não. Confia um dia. Oi? Não pode confiar, não. Confia no professor um pouquinho, né?